do Senhor, meus queridos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Felipe, sou diácono na Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos em Ouvidor, Goiás. E hoje estaremos estudando a lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Estamos estudando as lições bíblicas do primeiro trimestre de 2021, o verdadeiro pentecostalismo, da editora CPAD. Hoje, portanto, estudaremos a lição número 9 e você poderá acompanhar pelos slides. Então, se você não é inscrito, te convido a se inscrever. Você não terá custo nenhum e é muito rápido. Basta clicar aí no botão botão vermelho para se inscrever. Deixe um comentário, deixe seu like. Se você quiser fazer alguma sugestão, será muito bem-vinda para gravação de temas específicos. Então, pegue a sua Bíblia, papel e caneta e vamos juntos estudar. Caso você tenha a revista em mãos, poderá estar acompanhando a partir aí dos slides. Tudo o que tem no slide contém na revista, tá? A nossa revista, como nós já estamos acostumados, ela contém um texto áureo, uma verdade prática e a leitura bíblica em classe. Nosso texto áureo diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Está lá em Efésios 5,18, texto muito conhecido, né, no meio cristão. A nossa verdade prática diz: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Nós veremos essa diferença mais adiante, tá? Nossa leitura bíblica em classe está lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa revista ela contém 3 objetivos. O primeiro é destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. O segundo é enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito. E a terceira é prevenir a respeito da frieza espiritual. Então, seja muito bem-vindo e vamos aprender juntos sobre o fervor espiritual. A nossa introdução ela vai trazer algo bem interessante que é acerca da contextualização de alguns termos, tá? Isso se aplica a outras passagens da Bíblia, mas vamos pegar especificamente, né, acerca dessa revista, dessa lição, que é o termo cheio do Espírito. A expressão cheio do Espírito ela pode indicar batismo no Espírito Santo. Então, ela pode indicar o batismo no Espírito Santo ou do Espírito Santo. A gente já viu na primeira lição que o termo no ou do Espírito Santo não vai fazer aí diferença no sentido, né, dessa expressão. E também ela pode indicar um viver pleno, né, o fervor do Espírito. Então, cheio do Espírito, ela vai ter 2 expressões. A primeira expressão está lá em Atos 2,4, que vai trazer que todos foram cheios do Espírito. Em Atos 2,4, cheios do Espírito Santo, vai indicar que eles foram batizados no Espírito Santo. Já em Efésios 5,18, que foi o texto que eu acabei de ler, que diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos do Espírito, em Efésios 5,18,
ele vai indicar uma vida plena do Espírito. Então, hoje nós vamos enfatizar bastante essa diferença entre essa expressão. Uma, ela naquele contexto, né, de Atos 2:4, vai refletir o batismo no Espírito Santo, que nós já estudamos, nós já mencionamos isso. E aqui em Efésios 5:18, que é o que nós de fato estudaremos, vai falar sobre a plenitude do Espírito. Nós temos 3 grandes tópicos, né? E o nosso primeiro tópico é a importância da devoção pela palavra e oração. O apelo à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Então, para início da nossa lição, nós temos que entender que o crente ele precisa dessa prática de leitura da palavra e de oração. Eu ainda acrescentei aqui o jejum, que nós veremos daqui a pouco, que faz parte dos exercícios espirituais. É a nossa prática diária. Leitura da palavra de Deus e oração, tá? É o que vai nos dar aí a resistência para prosseguirmos. A palavra de Deus é a própria voz de Deus falando conosco. É através da palavra que nós crescemos, que nós aprendemos, é através da palavra que nós iremos criar, né, um conhecimento acerca das coisas espirituais. E a oração é a nossa comunicação com Deus, a nossa comunhão com Deus e é o nosso relacionamento diário. É onde nós iremos conversar com o nosso Pai. Então, a palavra de Deus e a oração são meios em que Deus fala conosco. Então, não há como nós passarmos dias, semanas ou meses sem praticá-las, sem executá-las. Um crente que não ora e que não lê a Bíblia dificilmente terá forças espirituais para resistir, né, às lutas, às tentações e prosseguir na sua caminhada. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo. Como o nosso apreço pela oração, nós temos aqui uma referência bíblica lá em Mateus 26:41, o amor pela palavra, temos a referência lá em Salmos, e o apego ao jejum. Leitura bíblica, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. É aquilo que eu acabei de mencionar. O crente, ele precisa, é questão de sobrevivência, levar uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus e de jejum. É isso que irá nos fortalecer, é isso que irá nos manter avivado, é isso que irá gerar um relacionamento homem-Deus. É isso que irá permitir que nós venhamos cumprir as vontades de Deus em nossas vidas. É isso que irá servir de, vamos dizer, de comunicação, tanto nossa com Deus quanto Deus para nós. Então, da mesma forma que nós, né, nos comunicamos com nossos amigos, com a nossa família, nós muitas vezes queremos saber o que tem acontecido com eles ou queremos falar acerca do nosso dia a dia. Assim, nós temos que entender que nós temos um Deus que se relaciona conosco. Então, se há alguém que temos que ter um diálogo, que nós temos que estudar e entender, é o nosso Deus. Então, a partir de agora, entenda que é necessário nós termos uma vida de dedicação, de devoção a Deus. Como que nós podemos ter essa vida de devoção? Através da oração, da palavra de Deus e do jejum. Então, comece a praticar esses exercícios espirituais. Você verá que a sua vida espiritual irá adquirir, irá gerar uma
uma nova profundidade. Nós muitas vezes queremos ver o agir de Deus, mas não estamos dispostos a pagar o preço para ver esse agir. Então, que nós devemos começar, a sair da nossa zona de conforto. Que nós não viemos aceitar a mornidão, mas viemos buscar o fervor espiritual através da oração, da leitura da palavra e do jejum. Continuando nesse primeiro tópico, não existe vida espiritual abundante sem oração. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa total dependência de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque nós temos um Deus que ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Deus conhece as suas necessidades, Deus sabe as suas necessidades. Porém, é necessário nós entendermos que a oração ela serve para nós declararmos, expressarmos a nossa total dependência de Deus. É como um pai que, apesar de saber o desejo do filho, ele quer ouvir do seu filho aquilo que ele quer. Então, Deus, ele conhece e sonda os nossos corações. Ele sabe do que você precisa, mas ele quer ouvir de você. Ele quer gerar um relacionamento entre ele e você. Então, ore, abra sua boca, tire momentos do seu dia para falar com Deus, seja através de palavras ou através de pensamentos. Conforme nosso slide diz, não existe vida espiritual abundante sem oração. A oração ela vai gerar um relacionamento entre nós e Deus. É a expressão da nossa dependência dele. Em Efésios 5,15, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Esses exercícios espirituais que nós acabamos de ver, a oração, a leitura da palavra e o jejum, devem ser colocados em prática no nosso dia a dia, diferente do nécio. Que nécio, ele vai trazer um sentido, um significado de alguém que é tolo, sem juízo. Então nós, como somos sensatos, então nós devemos fazer o quê? Priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, nas nossas atitudes, e não focar as aparentes vantagens que o mundo faz. Como o mundo faz, perdão. Então, Paulo ele vai trazer aqui esse texto que é muito interessante, que nós devemos andar como sábios. Então, exerça a sabedoria. Exerça a sabedoria colocando Deus em primeiro lugar. Exerça a sua sabedoria priorizando a vontade de Deus na sua vida, nas decisões que você tem que tomar. E também o nosso primeiro tópico vai trazer algo bem interessante, que é acerca do tempo. O crente, ele sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus. Falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho e até mesmo em circunstâncias difíceis. O aproveitamento consciente do tempo são sinais de uma vida de fervor. Então, a vida de fervor no Espírito, ela não vai refletir apenas nas decisões e apenas nos nossos exercícios espirituais, mas ela também vai refletir no aproveitamento do tempo. Como nós podemos aproveitar o tempo? Pregando a palavra de Deus. Então, o nosso tempo ele tem que ser aproveitado de forma consciente, através de um viver santo, através do nosso testemunho diário, através do nosso falar,
falar de Jesus às pessoas que não conhecem o Evangelho. Vamos para o nosso segundo tópico, que vai falar sobre a importância de nós nos mantermos cheios do Espírito. Então, nesse primeiro tópico, nós vimos a importância da devoção pela palavra e pela oração. Não há vida abundante sem a oração. Então, qual que é a importância de manter-se cheio? A obra do Espírito na vida do crente ela é dinâmica. Ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. O batismo do Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. A expressão de Atos 2 é diferente da expressão de Efésios 5,18. É aquilo que eu havia comentado na introdução. Quando nós aceitamos a Jesus, nós já vimos isso em lições anteriores, mas eu vou apenas ressaltar. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. Essa é uma experiência. O batismo no Espírito Santo é uma experiência diferente da experiência da conversão, conforme diz aqui no nosso slide. Então, o batismo no Espírito Santo ele vai vir trazendo como primeira evidência, o falar em línguas. Essa é uma experiência distinta da conversão, que é quando o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então você aceitou a Jesus, converteu, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Após essa primeira experiência da conversão, começa então a buscar o batismo do Espírito Santo. Ali então tem como evidência, como nós já vimos, o falar em línguas, tá? Mas o que Paulo vai trazer em Efésios 5,18 é algo diferente do batismo no Espírito Santo, porque ser cheio do Espírito, ele vai falar sobre um viver, um fervor espiritual. Então nós estamos aqui tratando de um terceiro, vamos dizer assim, conceito, que é o viver, que é o fervor, é o permanecer, espiritual. Então, você quando busca o fervor espiritual, você está reacendendo a chama do Espírito. Então, que nós viemos buscar esse fervor, que nós viemos buscar viver cheios do Espírito Santo. E o nosso terceiro tópico vai trazer um tema bem interessante, que é nós permanecermos vigilantes contra a frieza espiritual. Se primeiro nós entendemos que é necessário praticarmos os nossos exercícios espirituais, que é a oração, a leitura da palavra e o jejum. No segundo tópico, nós entendemos a importância de nós vivermos cheios do Espírito, reacendermos a chama do Espírito em nossas vidas. Agora nós vamos entender que é necessário a vigilância contra a frieza espiritual. Como nós podemos identificar alguém cheio do Espírito? Através de 3 características: um testemunho transbordante, a vida de gratidão e a submissão. Então, se nós pegarmos Efésios 5, versículos 19, 20 e 21, nós teremos aí essas 3 características de alguém que é cheio do Espírito. Vamos então fazer a leitura e identificar dentro do texto, essas 3 características. No versículo 19 diz: falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É o que Paulo vai trazer para nós no versículo 19, quando ele diz que os cânticos, o que ele está querendo dizer é que os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus. São um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Então, através dos louvores,
nós estamos glorificando a Deus. Através dos louvores, nós expressamos a nossa alegria a Deus, nós glorificamos a Deus. Então, que nós venhamos testemunhar de forma transbordante através dos louvores. Paulo também vai trazer no versículo 20 que nós devemos ser cheios do Espírito. Por quê? Porque isso vai nos levar a uma vida alegre. O Espírito nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus. Quem é cheio do Espírito, ele é grato a Deus por tudo. Nós temos que parar de reclamar tanto, nós temos que parar de olhar apenas para os problemas e entender que nós devemos agradecer a Deus, ter uma vida de gratidão, sermos gratos por aquilo que Deus tem feito por nós. E também uma terceira característica, que Paulo vai apontar para nós de um viver cheio, pleno do Espírito é a sujeição. A submissão é consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito capacita essa sujeição. Ou seja, quem é cheio do Espírito, ele vai ter um testemunho transbordante, ou seja, vai expressar cânticos, louvores que vão ali trazer a edificação e glorificar a Deus. Vai dar graças a Deus por tudo e também vai entender que é necessário uma submissão, uma sujeição, pois o Espírito ele vai capacitar o sujeito para, vamos dizer, adquirir essas três características espirituais. A nossa conclusão, ela vai trazer aqui nessa primeira parte, uma síntese dos nossos três tópicos para que nós venhamos lembrar, o que nós estudamos. Nosso primeiro tópico sobre nossos exercícios espirituais. Nós vimos que a devoção pela oração e leitura da palavra, o viver sábio e o aproveitamento consciente do tempo são sinais de uma vida de fervor. No nosso síntese 2, que nós falamos sobre a importância de manter-se cheio, nós vimos que o viver cheio do Espírito é o oposto de viver em contendas, confusão e devassidão. É o que Paulo vai trazer para nós lá em Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, ser cheio do Espírito não combina com a embriaguez do vinho, com a contenda, com a confusão, com a devassidão. E nossa síntese do tópico 3 vai trazer que o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão identificam um crente cheio do Espírito. Para finalizarmos, o significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos de nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio destes testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito. Então, finalizo te incentivando a ser cheio do Espírito, a praticar os exercícios espirituais que nós vimos hoje, a oração, a leitura da palavra e o jejum. Que Deus possa falar contigo através dessa lição e que nós venhamos colocar em prática tudo o que nós vimos aqui. Que Deus abençoe sua vida.